Olá, estamos mais uma vez aqui com Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores e hoje nós temos a honra de receber também mais uma vez ela que esteve aqui falando do Congresso Internacional que nós tivemos na Unisanta no ano passado, em 2022, e sempre antenada, eu pesquisando as coisas interessantes na internet, descobri que ela fez uma dissertação de mestrado sobre um tema maravilhoso que interessa a todos nós, que é a boa-fé objetiva nos planos de saúde. E para falar disso, eu trouxe a autora, que é a querida Carol Abud. Prazer enorme em ter você aqui. Quero que você explique tudo isso para a gente. Como é que nasceu essa ideia? Explicar assim para o telespectador o que é boa-fé objetiva e no que ela implica para a gente que somos os usuários e sofredores dos planos de saúde. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Rosilma. Prazer é meu de estar aqui. Já te disse que é maravilhoso essa oportunidade, né, que você dá para os não tão jovens, mas eternamente jovens. Claro. e a abertura, né, para a ciência. Isso é fantástico no seu programa, né? Porque você capta todos os parâmetros sociais e traz para dentro do seu programa para divulgar. Isso é maravilhoso e eu agradeço a oportunidade. Eu vou te interromper um pouquinho, que Claro. Você tocou num ponto importante, que é assim, eu penso que só o conhecimento liberta. E nós vivemos num mundo de fake news. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais capacidade você tem de diferenciar o que é verdade do que é mentira, o que é manipulação da verdade, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, um trabalho científico desse porte que você trouxe para nós, para todos nós que somos usuários do plano de saúde, aí vai dizer, não, mas isso é direito, é difícil. Não é. As pessoas querem que seja, porque quem conhece seus direitos, para o sistema que não respeita os direitos, é uma pessoa muito perigosa. Então, passo a palavra para você, como usuária de plano de saúde, e tenho certeza que todos aqui que estão assistindo estão interessados nessa história de como é que é essa história de boa-fé objetiva nos planos de saúde. É exatamente isso. A gente tem a ideia de que o direito não chega nunca dentro da sua casa, né, no seu cotidiano, na sua vida. E o livro foi baseado, que na verdade é a dissertação do mestrado, foi baseado exatamente nesse sentido. Por quê? Eu, usuária de plano de saúde, sofri com o plano, como todo mundo já sofreu algum dia. Então, alguma negativa de algum exame, alguma cobertura que não foi autorizada. E numa das aulas no curso de mestrado de Direito da Saúde, me veio a ideia, junto com o meu orientador, de pegar a essência da boa-fé e explicar para que todos consigam entender o que é a boa-fé objetiva e onde é que ela importa para você no dia a dia, né? E relacionando isso ao contrato de plano de saúde. Como eu gosto muito da área de direito civil, sempre fui estudiosa na área de contratos, então eu juntei a possibilidade de falar ao público sobre o que ele precisa saber antes de contratar. Então, a boa-fé, ela é exatamente isso, o que a palavra diz, boa fé, né? Boa, que é aquela intenção de que não é o mal, é o bem, né? O contrário daquilo do mau comportamento, é o bom comportamento. Fé é aquilo que a gente espera, aquilo que a gente sente. Então, quando você junta as duas, você tem o sentimento do bom comportamento, que gera a confiança. E é isso que tem que acontecer nos dois lados do contrato de plano de saúde. Porque quando você chega numa operadora, você vai procurando o atendimento. Então você, quando vai contratar, a tua intenção é ter a cobertura, fazer a cirurgia, ter o atendimento no hospital adequado. Então essa é a sua expectativa como consumidor e como pessoa. O plano de saúde, por outro lado, a operadora do plano de saúde, sabe que ela tem que te oferecer aquilo que atenda à sua vontade, à sua necessidade. E é aí que peca um pouco o problema da oferta do serviço pela operadora. E é baseado nesse critério que nós fizemos a análise da oferta do serviço e da boa-fé objetiva, porque ela é direcionada ao comportamento da operadora, quando ela oferece um plano de saúde.
Então, quando você vai contratar um plano de saúde, a operadora tem que analisar se você realmente precisa pagar por um plano integral ou se você pode pagar por um plano de coparticipação, que você vai pagar uma taxa menor mensal, mas também nessa determinada idade da sua vida você não passa por tantos exames. Então essas taxas extras de exame não serão computadas, porque a frequência de uso é menor. Então seria de bom tom que as operadoras fizessem essa análise antes de oferecer o plano. Então, uma pessoa um pouco mais jovem necessita um pouco menos de frequência de exames. O plano de coparticipação atenderia muito bem e o pagamento seria menor. Então, essa intenção de oferecer ao consumidor aquilo que ele necessita, ela é uma condição determinante da boa-fé da operadora. Por quê? Ela tem esse dever, e aí é a boa-fé dela, ela tem um dever conexo com a boa-fé, que é o dever de informação e orientação. Ela tem que analisar quem é você, consumidor, e te oferecer um plano que atenda a sua necessidade. E aí sim pensar que talvez a sua necessidade não seja pagar tanto. Você pode pagar menos e adquirir todo o amparo assistencial. Então essa é uma faceta da boa-fé, a informação, a orientação adequada na hora da contratação do plano de saúde. Outra análise que nós fizemos sobre a formação contratual. Quando você passa pela contratação inicial, você normalmente tem que fazer um exame para analisar as pré-existências, né, de doenças, de comorbidades, para ele analisar, para a operadora, de acordo com a lei, porque a lei permite isso, computar, essa doença vai ter um prazo de carência para só depois poder ser atendida, essa doença não terá. Só que essa prévia, esse fornecimento prévio dessa orientação, ele tem que ser feito mediante exame com um profissional adequado, né? Então, não uma simples declaração da pessoa. Que é o que nós fazemos. Exatamente, isso né? mesmo. Todos nós, eu já mudei de plano acho que 4 vezes. Não só plano de saúde, mas também o seguro também é dessa mesma forma. O seguro é a mesma coisa. Né? Então, você assim, declara, mas às vezes aquela doença está sob controle e a pessoa pode passar muito tempo sem precisar nenhum gasto extra em relação ao plano de saúde. Exatamente. Ou como eu fiz, eu dou sempre esse exemplo. Eu não me lembro que miopia é uma doença. Ela está comigo há tanto tempo que eu não declaro que eu tenho miopia, porque não vem na nossa lembrança na hora de preencher que miopia é uma comorbidade, é uma doença. E fui aplicada na carência, porque quando eu não declarei, e aí é a boa-fé de quem declara, porque aí tem os dois lados da boa-fé, né? A objetiva, que é relativa à operadora, mas tem aquela subjetiva do sujeito que está contratando. Então, a pessoa que vai assinar essa declaração, ela também tem que agir de boa fé. Sim. Eu, no meu caso, que é o exemplo que eu sempre dou... Mas o seu foi de boa fé porque você não lembrou. Exatamente. A má fé seria uma intenção má. A intenção de burlar um plano. Isso, Sim. não houve a intenção. Tanto não que eu houve. Aceitei a carência. Sim. Eu até ri da situação. Falei, caramba, eu não sabia que a minha miopia configurava... Assim? Achei que era perfeito. Exatamente. Tá comigo, convive comigo há tanto tempo. Verdade. Mas realmente era. E aí eu atendi o critério de carência. Você é uma pessoa com deficiência e nem sabia. Não, eu não sabia que eu tinha essa porque corrige doença pré-existente. Corrige totalmente, né? Então a pessoa esquece mesmo. Então assim, são situações que você não está agindo de má fé. E eu aceitei a carência. Então, baseado nisso, a gente traz assim a contextualização dos dois lados da boa-fé, né? A boa-fé da operadora, mas também ela tem o outro lado, a boa-fé de quem contrata. E isso vincula o contrato, obviamente, né? Então, a aceitação tanto da operadora quanto daquela parte que está contratando, ela tem que ser bilateral e ambas têm que desejar uma finalidade comum no contrato. No plano de saúde, a finalidade é que o objeto do contrato é que se preste assistência privada à saúde. É para isso que você contrata e é para isso que ela oferece o serviço. E esse parâmetro de bilateralidade, então ele gera também um outro dever, que é de cooperação.
Então, aquele que contrata e o que está sendo contratado tem que cooperar um com o outro. É uma forma de baratear a mensalidade do plano e você só coopera quando usa. E aí no próprio contrato aparece as porcentagens, tudo direitinho, né? Porque os contratos, na verdade, são vários, né? Tem várias coberturas, várias operadoras, então cada uma vai ter o seu critério autorizado pela ANS para fazer a contratação. E a saúde também, Carol, encareceu muito, né? Muito. Encareceu muito, principalmente por causa da tecnologia, né? Hoje mesmo fui fazer uns exames e alguns exames que eram muito demorados e até doloridos, né? Eu cito aqui o caso da mamografia, por exemplo, né? Que era um exame, pelo menos a última vez que eu fiz, era bem dolorido, né? E aí hoje não, foi muito rápido, né? Que eu tenho que fazer todo ano e eu desde 2018 que não faço. Pus culpa na pandemia, não foi bem isso, mas tudo bem. A gente, quando tem saúde, a gente relaxa um pouco. Mas eu achei interessante, comentei com a moça, né? Eu falei, puxa, mas foi rápido e não doeu. Ela, porque hoje as máquinas são muitíssimo mais precisas, a imagem é muitíssimo melhor, porque antes, se a gente não apertasse, né, que eles apertavam para não aparecia na máquina. E hoje não precisa fazer tudo aquilo. Porque é muito mais rápido e a própria máquina é muito mais evoluída, né? Sim. Então, aí fui fazer densitometria, que era um exame demorado, e eu tenho problema na coluna para ficar naquele negócio reto, assim, dói pra caramba. Rápido, nem doeu nada. Nossa, o que vocês fizeram? Vocês fizeram o exame direito? Então, isso tudo encarece muito o plano, porque o plano tem que cobrir tudo isso. Se você fizer todo ano os exames, você é uma pessoa saudável, e você fizer exames anualmente, como é recomendado, mesmo assim sai muito caro. Esse sentido de entendimento que também o consumidor tem que ter. Porque é caro, talvez acima do que se deva ser, porque existe um lucro por trás disso, sim, obviamente. Claro. Mas também o avanço na área médica é enorme, né? E não para. Não para. A todo tempo tem uma nova tecnologia. O caso das próprias vacinas da Covid, né? Sim. Com toda essa nova tecnologia, toda essa possibilidade. Então, assim, é uma área enorme. Foi tão rápido que ninguém nem acreditava na vacina, exatamente. Não é verdade? Gerou até desconfiança, mas são anos e anos de pesquisa da base, exato, né? Exato. Para gerar as novas tecnologias. Isso. Então, assim, tudo isso tem um custo, obviamente. E aquele hospital que precisa de um material novo tem sempre investindo no hospital. Então, você percebe a diferença de planos de saúde, de pagamentos no plano de saúde, de acordo com a cobertura que você deseja. Então, um hospital bem conceituado, o plano com certeza será mais caro do que de poucos hospitais à sua disposição ou hospitais com não tanto equipamento assim. Exatamente. Então, existe essa diferenciação e esse critério é levado no cálculo. Então, quando você adere ao plano, você tem que estar ciente de qual é o tipo do plano. Eu acho que é isso que você tocou no seu trabalho e agora você está falando, é que causa dificuldade para o paciente ou para o usuário que não é bem informado. Nós vamos fazer um rápido intervalo, fique aí, que a Carol tem muito mais coisa importante para falar para você, que é usuário do plano de saúde.
Voltamos. E agora, Carol, me diga uma coisa. Os usuários do plano de saúde, já combinamos aqui que eles têm que ser informados, mas nem sempre são. Como é que o usuário pode fazer para fazer valer esse direito que ele tem e até... Isso é bom para o próprio plano de saúde, que não será pego de surpresa na hora que o usuário disser, mas isso eu não sabia, você não me informou. Como é que é possível resolver esse enigma? Aí já é a segunda etapa do trabalho, porque uma vez não cumprida nenhuma informação ou ela não tendo sido captada pelo usuário, porque também tem essa possibilidade de ele não ter entendido, né? Sim. Aí nós passamos para o processo de judicialização, né? Porque a menos que haja a possibilidade, a abertura de negociação com o plano de saúde, e alguns deixam a possibilidade de você pedir administrativamente, né, uma análise, mas quase todas são indeferidas. Sim. E aí, eles advogam em causa própria. Exatamente. Não concordamos. Não concordamos. E isso, nesse ponto, eu acho que o Brasil está atrasado, né? Porque a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê muito nos filmes, que eles resolvem quase tudo, 90% das coisas no acordo. E também porque as indenizações lá são muito altas, vale a pena fazer acordo. Aqui no Brasil é tudo o contrário. Indenizações por dano moral baixíssimas, né? As pessoas não têm conhecimento e aí vai para a judicialização, né? Porque o plano não abre essa possibilidade de negociação ou, como você disse, indefere o pleito, e aí vai para a judicialização. E aí a pessoa morre, porque o negócio fica lá 30 anos e não resolve a situação, né? Então acho que, não sei se você concorda comigo, que nós que trabalhamos com o direito, tínhamos que refletir isso, até propor um projeto de lei, até existe já, né, um movimento do próprio Poder Judiciário para que as coisas transcorram mais rapidamente. Mas ainda falta muito, né, Carol? Falta muito, e o ideal é que realmente não chegasse a judicializar, né? A proposta do estudo é essa: se você informa corretamente, se você dá a possibilidade de negociação, o número de... Informar corretamente, não só por... Assina aí na cruzinha. Não, você tem que identificar quais são as coberturas, deixar bem claro. Existe uma pesquisa no trabalho que nós fizemos, e uma das perguntas era: você recebeu a cópia do seu plano de saúde? Quase do contrato, né? Do contrato. Exato. Quase ninguém recebe cópia do contrato, entendeu? Então, assim, são questões Então, muito é um contrato fáceis. Entre duas partes, de livre e espontânea vontade de ambas. Exato. Então, algumas situações seriam evitáveis, seriam resolvidas antes de judicializar. Então, é essa a proposta. Vamos olhar na formação do contrato. O erro está lá. É ali que tem que ter a orientação. Não havendo orientação, infelizmente, não há outra maneira a não ser judicializar. Poucos judicializam, apesar do grande número de processos de plano de saúde, né? Principalmente no estado de São Paulo, até porque é o estado que mais tem contratos de plano de saúde vigentes, mas nem todos judicializam. Porque muitos aceitam como certo um indeferimento de um exame, né, uma negativa de cirurgia. Sim. E aí, como você falou, só vai descobrir depois, quando já não há mais a possibilidade de reverter o quadro que está lidando com vida, não é só saúde, né? Exatamente. E também já aconteceu, já peguei pessoas que, às vezes, exames até baratos, né? Eu vou dar até um exemplo. Se não me engano, é tomografia de córnea. Ultrassom, não, é tomografia, é um exame mais caro. Mas era, na época, 150, 200 reais. E o plano não cobria, né? E aí a pessoa era dependente do titular, que era o marido, né? E aí a pessoa falou para o marido: olha,
vamos judicializar. O marido ficou nervoso porque disse que não podia entrar contra o plano, que era o plano da vida dele, do trabalho, os amigos, não sei o quê. Bom, aí ela não judicializou. Porque existe ainda esse temor, pessoa não né? Judicializou. Mas aí, hoje, porque havia um entendimento assim, isso aí só para quem tem câncer. Pô, mas se o médico pediu, a pessoa não tem câncer, mas tem outro tipo de patologia que precisa daquele exame. O médico é que sabe, né? E aí, então, a pessoa resolveu pagar, para não criar confusão, quase divórcio, e agora o plano paga. E veja, eu cheguei a pesquisar esse caso, o plano não pagava porque a Agência Nacional de Saúde não obrigava, não proibia, mas não obrigava. Então, o plano... Coloca o mínimo possível. Olha a má fé. O plano dizia não porque a agência não permite. Mas não é que não permite, ela não obrigava. Então eles não pagavam. Agora hoje não sei o que aconteceu, que eles estão pagando já. Mas aconteceu isso, a pessoa preferiu não judicializar, era uma quantia que não era tão grande assim, né? Para ela, né? Porque para outras pessoas 150, 200 reais pode representar não fazer o exame, né? E a tomografia é para um caso delicado de córnea, de retina, enfim, pode levar à cegueira, né? Enfim. E esse é outro critério, porque respeitar a prescrição médica, né? Porque não é a agência que vai dizer isto pode, isto não pode, isso deve, a isso não deve. A agência quer saber mais do que o médico. A operadora menos ainda. Quem tem que saber o que vai ser indicado, qual o tratamento, qual é o procedimento, é o médico. Qual a melhor prática, enfim. Exatamente. E essa autonomia é dele, esse direito é dele, Perfeito. É ele que tem que ser respeitado. Então, muitas vezes falam, mas essa cobertura a agência não prevê ou o plano não cobre. Ok, então vamos analisar o porquê não cobre. Existe algum motivo para isso? Porque o médico está indicando aquele melhor procedimento para a pessoa. Perfeito. E é o melhor procedimento ou a melhor terapia que a gente pretende que seja adequada à pessoa. Carol, vou te fazer uma pergunta, eu não sei se faz parte do seu trabalho, nem sei se você vai saber responder. Mas é um questionamento que eu também ainda não fui pesquisar. Há planos que você procura lá nos médicos credenciados e não acha o da sua confiança, porque médico também tem muito isso. Não é que seja o melhor, é o que você mais confia, né? E a gente sabe também que o componente psicológico também ajuda na cura. Ajuda. Então, alguns planos, assim, não, você pode escolher quem você quiser e a gente reembolsa. Muitas vezes o reembolso é pífio, porque o plano paga o que ele paga por consulta para um credenciado. Mas aquele, às vezes é uma pessoa referência na área e o preço que ele cobra é muito acima daquilo. Existe algum parâmetro para se reembolsar uma pessoa que não seja credenciada? Ou esse é o parâmetro correto? Paga o que a gente paga para o credenciado. Cada plano ele vai apresentar, e aí mais uma informação que ele tem que dar no começo da contratação, qual é a forma de reembolso e se há o reembolso. Então ele tem que falar, olha, para tal exame o reembolso é X, para exames, cirurgias, tal, para consultas com médicos não referenciados, tal. Então existe essa obrigatoriedade de, antes de contratar, demonstrar para o contratante qual é o reembolso, se existe o reembolso, qual é o valor ou o patamar, né? Porque obviamente vão reajustando, mas dentro daquele patamar que foi fixado, o reajuste é a partir dele. Perfeito. Então essa obrigação que a operadora tem, na contratação, na contratação. E ela mais, já sabe mais o que ela também cobra, uma obrigação para o próprio usuário de checar isso aí. Exatamente. Muito obrigada pela tua presença. Você é show, menina. Obrigada. Viu? Você quando esteve aqui explicando junto com a Ana Carla o congresso foi show, e agora mais show ainda, que eu descobri essa preciosidade e falei, vem cá falar com a gente sobre tão importante plano de saúde, né? Verdade. Quando a gente só sabe a importância da saúde, quando perde, aí os planos entram em ação. Exatamente. Obrigada. Vai voltar mais vezes, porque eu vou continuar te perseguindo lá. Qualquer coisa bacana eu trago para você explicar para os nossos jovens pensadores tudo isso. Obrigada a você pela oportunidade, Rosilma. Estarei aqui todas as vezes que me chamar. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que foi feito com muito carinho para você, e
Espero contar com a sua audiência e com a sua presença novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Agora com 2 canais. Jovens Pensadores, onde passamos o que nós fazemos aqui na TV Com Santos e TV Com Brasil, e também Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde eu ponho algumas questões que andam por aí pela mídia, que são observadas à luz do direito. Até lá!